as pessoas elas confundem um pouco o que é travesti, transexual e gays e, né, lésbicas e tal. Por quê? Porque dentro da sigla LGBT acontece que existe uma categoria de gênero que é a T, que engloba travestis, transexuais, transgêneros, trans não binários, enfim, é um T que é TTTTTT, né? E a ideia, na verdade, foi porque na época as pessoas trans, elas se identificavam como gays, elas não entendiam que havia uma diferença em ser uma identidade de gênero ou não. Então, no início do movimento, todos se juntaram e começaram uma luta, né, em conjunto. Até porque a violência e o preconceito eram o mesmo, né? Mesmo entre partes, assim, porque, por exemplo, um gay branco sofre bem menos preconceito do que uma travesti negra da periferia. Isso é um fato. O que é ser trans? Ser trans é você estar além das normas sociais que estão enraizadas nos parâmetros culturais de cada sociedade, de sexo e gênero. É você não ter aquela linha lógica de sexo e gênero definido e você buscar formas de você exteriorizar, manifestar quem você é para o mundo. Ser trans, vamos lá, o que é transitar? É mudar, ir além, né? Trans, prefixo latino, né? Transsexual, ir além do sexo. O que é esse sexo, né? Biológico. Eu fui além do que a biologia tinha a me oferecer, porque eu não sou só um ser composto de moléculas, átomos e todo o arcabouço biológico. Eu sou um ser pensante e dentro desse pensamento, dentro desse sentimento, eu não me visualizava como uma mulher que nasceu mulher, ou seja, que nasceu mulher no sentido biológico, no sentido orgânico. Então, uma mulher cisgênero, eu não me via dessa forma e por isso eu sou um homem trans. Um homem que se percebeu e se percebe homem, mas nasceu dentro de um espectro feminino. Uma pessoa trans é qualquer pessoa que não se identifique com o gênero que foi imposto, né, antes do seu nascimento. As pessoas dizem que trans é a pessoa que nasce, é designada no sexo quando nasce, mas se identifica com outro sexo, né, com gênero, né? O sexo não se usa mais, está ultrapassado. A ONU nasce nesse mesmo contexto da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a ONU nasce em 45, entra em vigor em 46 e a Carta de Direitos Humanos é de 1948. Esses direitos humanos deveria ser algo a ser cuidado por uma organização internacional e não mais apenas pelos estados. Era somente uma apresentação dos princípios e um compromisso que os estados assumiram ali de proteger todos os direitos. E aí tem os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, chamados DESC. O direito à vida está muito voltado também a esse tema trans, porque essa agenda LGBT é uma agenda que ainda reivindica muito o direito à vida, porque em vários lugares do mundo as pessoas que LGBT são condenadas à morte por conta da orientação sexual. Tem alguns estados que são infratores de direitos humanos, que eles ocupam assento nessas comissões, ou no Conselho de Direitos Humanos, tipo a Arábia Saudita, por exemplo. Então, eles são eleitos e eles fazem questão de estar ali, porque, por um lado, dá uma imagem aparece uma imagem que eles estão dentro dessas cooperações, participam, etc. e tal, mas por outro lado, a participação deles ali é também para garantir que a agenda seja modulada à conveniência deles. Mas assim, o importante é o próprio monitoramento que a ONU faz com relação a determinados estados. Então, apesar de não ter a força punitiva, mas o fato de o Estado ser chamado e o Estado ter de enviar relatórios, o fato de o Estado ter de ser obrigado a prestar contas no sistema internacional, isso é algum avanço.
mas a ONU tem uma agenda muito plural com relação a direitos humanos. Então, há muitas campanhas que estão sendo elaboradas, estão sendo formuladas, implementadas no âmbito da Organização das Nações Unidas sobre vários que são os direitos dos coletivos LGBTs. Então, eu não conseguiria imaginar, apesar dos problemas que a ONU traz, apesar de ser ineficiente em alguns temas, mas eu não consigo imaginar um mundo sem uma organização internacional, sem a ONU. O que adianta existe uma ONU, uma Organização das Nações Unidas, onde a maior parte dessas cadeiras constitui países, né? Que é o famoso grupo aí G7, que dita as regras e as normas do que deve ser feito ou não dentro de uma Organização de Nações Unidas que tem a premissa de defender direitos humanos. Direitos humanos que selecionam o que é humano, o que não é humano, de acordo com a renda per capita existente em cada país. Direitos humanos dos outros países só terem uma voz e vez quando conseguirem alguma estratégia política para isso, é meio estranho, né? As pessoas veem que esse discurso, todos somos iguais, é o discurso mais hipócrita que eu já vi na minha vida. Eu não quero ser igual a você, nem você quer ser igual a mim. O que nós queremos é ter nossos direitos assegurados dentro das nossas especificidades. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Raramente a questão da ONU em si, no poder judiciário e na atividade da advocacia, ela é utilizada. Mas enquanto questão de movimento social, de demandas, de reconhecimento social, esse trabalho que a ONU faz, ele se mostra imprescindível, porque ele quebra preconceitos, quebra preconceitos. Ele garante que as pessoas entendam que há muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã mentalidade mortal pode entender, e a capacidade disso quebra a ignorância. Então nós estamos abertos a conhecer o diferente. Principalmente porque a maior parte das questões da ONU, quando não são feitas através do documento de um tratado internacional, não há obrigatoriedade de um país segui-la. E o nosso país ele tem um histórico de ignorar essas demandas da ONU. A ADELA surge em 1993, no boom do HIV e STI/AIDS. Então, o que aconteceu? As primeiras travestis transexuais que foram fundadoras da ADE iam até o coreto da Praça 15 e reuniam preservativos ali e elas iam até o ponto entregar, né? Esse foi o primeiro grande trabalho da instituição. A parte triste dessa história é que a polícia militar não entendia isso como um serviço de saúde. Então, a própria polícia veio assassinar a presidente da ADE. Então, a instituição ela passou um tempo desativada e depois ela vem com força total. Que daí ela se estabiliza num espaço físico, ela começa a trabalhar com foco voltado à saúde, pleiteando projetos e tal. A ADE, na verdade, ela é uma instituição de direitos humanos que ela acolhe vítimas de violência. Então, o nosso grande foco são pessoas LGBTs, e também a gente acolhe mulheres vítimas de violência. A gente atende em torno de 70 casos por mês, o que é um número muito grande. E disso varia muito, assim, de pessoas vítimas de violência a pessoas que querem, por exemplo, um acolhimento, que querem se compreender enquanto identidade, sexualidade, que vêm aqui somente para buscar informação. Então, a gente tem vários serviços que giram em torno disso, né? Projeto de economia solidária, a gente está fabricando um monte de produto aqui na instituição, caneca, bottoms, camiseta, bandeira, essa almofada, por exemplo, LGBT. E a ideia é a gente poder não só conseguir financiamento, ou melhor, fundos para a instituição, para a gente continuar dando, né, continuidade aos trabalhos, mas como também poder empregar a população LGBT em situação de vulnerabilidade social e mulheres travestis e pessoas trans. A gente faz o acolhimento de pessoas vítimas de violência, e essas pessoas que são vítimas de violência, elas recebem atendimento psicológico, jurídico e social. Foi criado em São Paulo esse grupo Mães para a Diversidade, né? Lá é o grupo nacional que nós temos, aí em vários estados tem o grupo das mães, e foi com o intuito da gente se unir
para poder vencer a sociedade, tipo, lutar por direitos, né, dos LGBTs. Muitas famílias que não aceitavam já estão aceitando, olhando com outros olhos. As ações, assim, vamos supor, cirurgia para retirada de mama, idas a médico, né, endocrinologista para tomar hormônio. A gente vai fazendo essas coisas assim. Aí arrecada, porque a gente não somos uma ONG ainda. Então a gente mesmo arrecada entre a gente dinheiro para... às vezes arruma-se, fulano pode hospedar na sua casa? Quem que pode hospedar para fazer a cirurgia? Então a gente vai se virando assim. Só que o nosso sonho é virar uma ONG. Pra gente ter ajuda, né? Existe o Centro de Referência à Diversidade, que o que ele faz? Ele é um espaço onde promove cursos para capacitação profissional e pessoal, trabalha com a questão de DST, HIV e AIDS também, né, no sentido de informatizações, esse tipo de coisa. Existe o Centro de Cidadania, que é um local onde eu trabalho, faço parte de comunicação do centro, que nós temos assessoria jurídica, psicológica e social e pedagógica. Agora, com relação à agenda LGBTI, é importante observar que também há uma militância do próprio Itamaraty. Mas é importante observar o seguinte, que no plano internacional, não só o Brasil, mas os outros estados do mundo, eles conseguem negociar, eles conseguem ficar no campo da formulação das normas, só que no âmbito interno ainda muita dificuldade de implementação, porque a nossa sociedade é uma sociedade que é muito machista, heteropatriarcal. Então, internamente há muitos confrontos com, se você for observar aqui, as bancadas que são as religiosas, no seio do Congresso Nacional, por exemplo, das Assembleias Legislativas, e mesmo assim, como você pode observar, o próprio Judiciário muitas vezes tem garantido alguns dos direitos quando não existiam normas. Então, esse é um processo de luta e a luta não termina. Há espaços de mudança positiva dos direitos trans. Enquanto alguns magistrados aqui no Brasil já estão reconhecendo e aplicando a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio para mulheres trans, há também uma questão do alteração registral, que é uma das principais, se não a principal demanda do movimento trans para a retificação registral. Se não me engano, a PEC 111, que é para inclusão no rol do artigo 5º caput, a identidade de gênero como um dos direitos fundamentais da nossa República. Sempre quando é aprovada uma lei, ela é sempre muito recortada, é muito vetada. Vou dar um exemplo da lei de identidade de gênero e de nome social que foi feita aqui em Florianópolis. O prefeito aprovou, mas vetou um monte de coisa. Ou seja, são leis que não fazem sentido nenhum. Não adianta a gente ter uma lei que combate a homofobia se a gente não tem uma penalidade. Até porque as pessoas também desconhecem essas leis, né? E se leis antigas e normativas antigas do nome social, por exemplo, que já é uma normativa do SUS, é desrespeitado até hoje, o que dirá de uma lei que é municipal em que as pessoas não sabem que ela existe? Então, a Lei João Nery, ela vem para facilitar essa questão do nome social, né? A pessoa, ela simplesmente vai poder ir no seu cartório e trocar o nome. Mas o ideal seria a lei de identidade de gênero ser aprovada. Mas diante de um Congresso totalmente hostil a qualquer mudança, de qualquer manifestação de um grupo considerado minoria e que vá contra os interesses deles, eles não vão aprovar isso. O ideal seria a aprovação da lei de identidade de gênero, não só pela questão do nome, que é uma questão importantíssima, da desburocratização de você conseguir seu nome, de retificação de nome e gênero nos documentos. Quando uma pessoa ela quer fazer a sua retificação de nome, quer mudar totalmente na documentação, além de ela ter que levantar muito documento, ela fica à mercê de pessoas, mas pessoas que têm o poder como se fossem Deus. Eu tenho algumas ressalvas com o nome social, porque o nome social ele é uma forma paliativa
enquanto você não tem uma determinação do Estado que você pode ser chamada de determinado nome nos seus documentos, né? O que eu discordo dessa história toda, assim? Primeiro, eu acho que o Estado, ele não tem que regular o nome das pessoas. Para mim é uma falta muito grande, assim, né? Isso não é problema do Estado. Segundo, eu acho que a nossa lei ela é muito lenta. Então, por exemplo, ela segrega muitas pessoas que poderiam estar trabalhando, porque a gente ouve muitas das desculpas das empresas é dizer assim, eu não contrato as pessoas trans por causa que no nome é uma coisa, mas quando eu olho para a pessoa é outra. Então, enquanto a pessoa não tiver o nome retificado, não dá para contratar. E nome social, você tem que entrar com uma portaria, com um decreto, com uma coisa que já está assegurada no artigo 5º da Constituição, que todos são iguais, todos têm lá seu direito. Porra, por que é tão difícil chamar a pessoa por um nome? Se a aparência dela é discrepante com o que ela está dizendo, é só a gente mudar essa ideia do que seja homem ser mulher. Se fossem feitas sensibilizações, se os planos municipais, estaduais e o Plano Nacional de Educação abarcasse as temáticas de diversidade sexual de gênero, nós não estaríamos nesse lodaçal, nesse ultraconservadorismo aí diante dessas instâncias. Avanços tivemos, essa questão do nome social ser pauta numa imprensa, mesmo que de forma equivocada, mas está trazendo o tema. Por um lado, ele é um avanço, porque ele já demonstra pelo menos uma tentativa de tentar se reconhecer as diferentes manifestações das identidades humanas. Entretanto, muitas vezes, como ele não é uma alteração registral, ele é algo que funciona apenas em determinados espaços e tem sua eficácia limitada, isso acaba por comprometer a sua efetividade, porque fora daqueles espaços não há essa segurança do uso do nome social. É muito burocrático para mudar nome, é muito burocrático, é demorado e é ridículo, porque é uma coisa tão simples, cara, é um nome, entendeu? É uma coisa que, poxa, se eu sou um homem, eu tenho o direito de ter o meu nome. Por que as pessoas vão me tratar com um nome feminino se eu sou um homem? Então é isso que eu vejo. É precário. Ainda está precário e acredito que vai demorar muito para mudar. Eu não vejo o meu nome como um nome social, é o meu nome, entendeu? Por exemplo, escola, essas coisas, eu bato o pé mesmo, eu não aceito. E se vier questionar, não vou aceitar, não aceito, vai me chamar pelo meu nome ou então eu viro as costas e vou embora. E eu acho que também uma lei que realmente eu acho capaz de garantir, de fazer a mudança na sociedade, é o respeito à nossa Constituição Federal. Nós temos um mecanismo de defesa de direitos fundamentais ali que tem esse condão de poder dar esperança, de poder garantir que um dia o objetivo da República previsto no artigo 4º, inciso 5º da Constituição Federal, de eliminar todas as formas de discriminação, seja cumprido. Eu ainda não consegui trocar nos documentos, né? A única coisa que eu consegui foi a assinatura. Deixa eu mostrar aqui pra você. A assinatura com o nome social. Nome social, né? Cadê? Mas, ó, aqui eu consegui assinar como Theo, né? Foi a primeira conquista. Então, a questão dos hospitais é muito complicada, tanto é que a gente conseguiu uma coisa que a gente ironicamente chama de privilégio, que é o ambulatório que agora atende no Saco Grande, que ele funciona das 18 às 22 horas da noite. E é uma realidade, assim, a gente percebe que há um descaso muito grande no atendimento ao SUS, né, o que é um direito universal, e as pessoas não respeitam o nome social. Você vê pessoas que são violentadas, tanto pelos servidores quanto por médicos, enfermeiros, pessoas que deixam de ir ao posto de saúde. Eu acho que eu nunca vou me esquecer de algo que aconteceu quando foi para a inauguração do ambulatório lá na Lagoa. Eu resolvi no primeiro dia ir lá para prestigiar, ver o trabalho, né, enfim. E daí, de repente, uma menina trans
apareceu com os pés todos enfaixados. E eu, erroneamente não, né? Erroneamente, melhor dizendo, acreditava que a população trans iria para o ambulatório para fazer hormonioterapia. E daí eu olhei, achei aquele estranho e fui perguntar para ela assim, o que te aconteceu? E ela assim, não, é que eu estava com a unha encravada há 2 anos e nenhum médico queria fazer o procedimento. Nunca tive nenhum efeito colateral, né? Eu mesmo aplico, mas eu faço acompanhamento e tal. Eu aplico de 15 em 15 dias, bem certinho para não ter nenhum problema com o fígado e tal. Na próxima consulta pediram exames, eu fiz os exames tudo certinho, porque não é só assim pegar um hormônio e começar a aplicar. Tem todos uns exames que você precisa fazer para saber se o seu corpo vai aceitar ou não, ou se tem alguma coisa para resolver antes de você começar a tomar. E deu tudo certo, comecei a tomar. E eu fui uma das pessoas que fui muito negligenciada. Inclusive de querer desistir de fazer tratamento, e tratamento gravíssimo, né, por uso indiscriminado de hormônio, que é um outro problema também. Quando eu iniciei a transição, não se falava sobre hormonioterapia em hospitais, em unidade básica e tal. E daí o que aconteceu? A gente fazia tipo receita de vó. A outra tomava assim, a gente vai tomar igual. E daí passava, né? Só que aconteceu que eu tomava uma super dosagem. E eu mais 2 amigas. E para concluir a história, eu tive um problema gravíssimo de saúde por causa da superdosagem. Eu e mais as minhas 2 amigas. É você ter que depender da boa vontade da medicina para um médico te tratar como ser humano. Hoje não. Hoje tá lá RG tudo, você é tratado como gente, sendo que desde o começo você deveria ser tratado como gente. Hoje eu conquistei certas coisas, mas para conquistar certas coisas eu demorei mais do que a maioria das pessoas. A pessoa tem que ser atendida e pronto, é um direito universal. Me atenda com dignidade, tá tudo certo. Eu, por todo esse tempo em que eu não me encaixava em mim mesmo, eu perdi bastante tempo não fazendo as coisas que eu deveria ter feito. Por exemplo, eu não terminei o ensino médio, eu estagnei no tempo. E agora eu tô retomando as rédeas da minha vida, tô fazendo supletivo. Eu retifiquei meu nome depois de 2 anos. Enquanto isso eu tive que ficar desempregado, sabe? Então assim, agora que eu tô recuperando as minhas coisas, eu tô patinando, começando de novo. Eu perdi 2 anos da minha vida ou mais só porque eu queria um respeito. Nenhuma pessoa cis vive isso. Tem que recomeçar a sua vida do zero, tem que escrever tudo de novo. Mas falta muita informação para as pessoas. As pessoas não sabem o que é. Elas estão vendo a novela. É a única informação que elas têm. Então, às vezes acontece quando eu preciso ir em algum lugar que necessita de documentos e tal, as pessoas ficam meio confusas e tal, mas eu procuro sempre explicar, né, de forma calma. A maioria dos casos, a transfobia ela está tão enraizada na nossa sociedade que essa violência ela é tida como uma violência legítima pelas pessoas contra a nossa diferença, onde fica invisibilizada esses casos de violência até que se toma uma proporção épica, como o que aconteceu com a Dandara, como o que aconteceu com a Bianca Duarte, com diversas outras. Não deveria existir aquela pessoa, então se ela está existindo, ela já está errada. Esse é o princípio. Então, por isso que você vê tantos assassinatos de pessoas trans de dia, em pontos públicos, na rua, que as pessoas não fazem nada. E daí, nesse ponto, nós vemos esse paradoxo social de que, por um lado, eu sou objetificada sexualmente, tem-se toda aquela ideia da trans, da travesti, que vai lá, bate ponto, que faz filme pornô, mas ao mesmo tempo, fora daquele espaço, se eu quero ter uma vida ordinária, comum, eu não posso. Porque daí meus direitos entram em conflito com a máscara que a sociedade tem de normalidade. E, sinceramente, eu não tenho orgulho de ser trans. Eu tenho gratidão, porque foi o meio que eu encontrei de ser quem eu sou. Eu teria orgulho se eu pudesse dar um filho para minha esposa, por exemplo. É esse medo do diferente, porque muitas vezes quando nós não conseguimos entender o outro, respeitar o outro,
Porque provavelmente há algo dentro de nós que ainda é em conflito e aquela é uma vítima que eu posso exteriorizar esse conflito. Eu politicamente me reconheço enquanto travesti, por ser uma palavra marginalizada, por ser uma palavra em que ele tem um peso social diferente de eu dizer que eu sou uma mulher trans ou que eu sou uma trans, enfim. Ele tem um outro peso. As pessoas enxergam, né, a palavra travesti como aquela da periferia, a barraqueira, a que está na esquina, né, a marginalizada, a pobre. E o gênero é formado no cérebro, não no órgão genital. Então isso é uma questão de ciência. Eu sou daltônico. E não sei se você sabe, mas só homens são daltônicos. Eu tenho um laudo até. Que o que é ser trans pro Luiz Fernando? É ser alguém que revoluciona todas as formas possíveis e inimagináveis de gênero. É uma construção social, porque cada sociedade tem uma forma de ser masculino e feminina. E eu rompi essa forma de ser. Então, por favor, eu não tenho um cérebro diferente do seu, eu não tenho um sentimento diferente do seu. Ser trans pra mim é ter coragem. É acordar todo dia com dar o rosto à tapa para o mundo, olhar nos olhos do perigo cada vez que você sai na rua, saber que às vezes você vai encontrar pessoas que não vão te entender logo de cara, que vai ser necessário processos educacionais, processos educativos. É você batalhar, matar mais do que 15 leões por dia, andar, percorrer, transcorrer diversos obstáculos e mostrar que você é um ser humano, você é uma pessoa e, acima de tudo, você não está querendo se forçar por cima de ninguém. Você apenas quer viver a sua vida.